Olá, me chamo Lucas Bastos, sou membro do Grupo de Pesquisa e Extensão em Sanidade Aquícola, o GRUPESA, estudo na Universidade Federal de Rondônia e hoje eu vou falar sobre análise hematológica após a suplementação de Alcalifa arvensis no tambaqui, o Colossoma macropamo. A aquicultura no Brasil e no mundo ela tem uma grande crescente nos últimos anos, tanto a destinada ao comércio da carne quanto de espécies ornamentais. O tambaqui, ele tem um grande destaque e um papel fundamental na economia do estado de Rondônia, onde eu resido. E com isso, esse aumento da produção, o número maior de peixes por tanque fez com que fosse mais fácil a transmissão de bactérias que podem causar doenças, como a Aeromonas hydrophila, e visando esse potencial patógeno, né, vamos avaliar o potencial imunomodulador da planta rabo de gato. A Alcalifa arvensis, ou rabo de gato, como popularmente conhecida, é uma planta daninha abundante na região norte. Os seus compostos bioativos são os flavonoides, as saponinas e os taninos, com potenciais efeitos terapêuticos imunomoduladores, que é o que buscamos avaliar no estudo em questão, e o uso dela em outras espécies também é descrito, como o uso pelos povos indígenas, tanto em macerados e colocados sobre a ferida, quanto a ingestão para tratar distúrbios gastrointestinais e até mesmo cólicas menstruais. E os objetivos é avaliar o elitrograma, o leucrograma e o trombograma, avaliar outros índices hematimétricos e determinar a proteína plasmática total. Na metodologia, nós usamos 108 tambaquis juvenis, com em média 150 gramas. Os grupos experimentais foram divididos em 10, 20, 30 e 40% de inclusão da planta na ração oferecida aos tambaquis durante os 30 dias, dois grupos controles que foram alimentados com ração comercial, o grupo controle positivo, que foi desafiado com Aeromonas hydrophila juntamente dos tratamentos com a porcentagem da planta ao final desses 30 dias, e o controle negativo, que não recebeu a inclusão da planta na ração e nem foi inoculado a Aeromonas hydrophila inativada na sua cavidade celomática. As coletas de sangue foram realizadas após 12, 24, 48 horas após o desafio. Os principais resultados obtidos foram aumento do hematócrito e do eritrócito, elevação dos leucócitos e linfócitos após 24 horas do desafio, tendência do aumento dos trombócitos e a proteína plasmática se manteve estável entre os grupos. Aqui é um exemplo do aumento do hematócrito e onde já mostra uma certa liderança nesse aumento no tratamento 2, o que corrobora com a conclusão final dos resultados obtidos, onde a suplementação de 20% apresentou os melhores resultados, não só no hematócrito, como em outras demais avaliações, o que revela indícios da ação moduladora da planta Alcalifa arvensis em tambaquis, que, em comparação com outros estudos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa, exemplo, com moringa citrifolha e picão preto, esses resultados corroboram para um potencial ativo imunomodulador dessa planta nesses animais, o que tem grande influência em como vai ser tratado de uma melhor forma que não venha agredir o meio ambiente com a inclusão dessa planta na alimentação. Olá,
Eu sou o Pedro, eu faço parte do grupo de pesquisa em extensão e sanidade aquícola e da Universidade Federal de Rondônia e estou aqui para apresentar um trabalho sobre frequências de micronúcleo em tambaqui em exposição crônica no fosáceo. Nufosate é o nome comercial do glifosato, um poderoso herbicida amplamente utilizado em todo o mundo por sua produtividade. Só no ano de 2022 e 2023, no estado de Rondônia, foram registrados uma venda de 9 milhões de litros deste herbicida. O glifosato ele tem um mecanismo de ação de inibição da enzima EPSP, também conhecida como 5-enol-pirovil-shikmato 3-fosfato, que é responsável pela obtenção de aminoácidos essenciais para as plantas, como fenilalanina e triptofanos. Existe uma problemática com a sua utilização no ambiente, que é sua permanência no solo e nas águas. Estudos apontam da sua presença de semana a meses no ambiente. Existe também um grande risco de contaminação da água e impacto em peixes. E isso adjunto aqui é de grande importância para a piscicultura amazônica, já que o estado de Rondônia é o maior produtor de peixe nativo de todo o país, o que representa uma grande fonte econômica, como também uma grande fonte de proteína para atender a demanda alimentícia do país. Em geral, esse trabalho tem como objetivo avaliar o potencial genotóxico do nufosato, o Clossoma macropomo, e realizar o teste de micronúcleos, que é uma maneira de se observar o efeito genotóxico desse herbicida nos peixes. Bom, os materiais e métodos utilizados nesse trabalho foram 32 juvenis do espécime de tambaqui em exposição crônica semistática em 10 meses, com uma concentração de 4,75 mg/litro de nufosate, realizando a troca parcial da água do recipiente desses animais a cada 7 dias, para que ele mantenha um contato constante com o herbicida. O grupo controle foi mantido sem a presença do agrotóxico. O teste de micronúcleos, a análise dele é realizada em maneira de observar campos em lâminas citológicas de peixe e realizar uma contagem de 1.000 eritrócitos. E ao final dessa contagem, observar quantas células apresentam alterações nucleares dentre elas. Essas alterações nucleares podem confirmar o potencial subletal do nufosate nos animais e achados na literatura corroboram, pois já foi realizado outros estudos com outros espécimes com exposição tanto crônica quanto aguda. Os resultados obtidos são de 5 micronúcleos por lâmina de cada peixe do grupo exposto. Já o grupo controle não apresentou nenhuma alteração nuclear das suas células, o que indica um efeito genotóxico do nufosate nos peixes. E não foi observado um padrão específico para a aparição dessas células com alterações nas lâminas, como a gente vê na imagem à direita. Como conclusão, o nufosate apresenta um potencial genotóxico crônico em tambaquis e esse resultado sustenta a necessidade de um manejo mais adequado e cauteloso do seu uso próximos a corpos de água, evitando a contaminação do tambaqui na piscicultura. Bom, esse é o meu e-mail e caso você tenha alguma dúvida, pode me mandá-la que eu responderei ela. Muito obrigado. Olá, eu me chamo Júlio César Celestino Freitas, vou estar apresentando o trabalho que tem o título Sensibilidade e Formação de Biofilme de Bactérias Isoladas de Tambaqui em Tanques Escavados de Rondônia. Esse trabalho tem como autores Júlio César Celestino Freitas, Larissa Simone Domingos, Thales Henrique Lima Lopes, Alessandra Cristina de Moraes, Larissa Vivian Nunes Rodrigues, Nájila Benevides Matos, Lucas Manuel de Mello Suica, Geisa Caprini Evaristo, Joseph Albert Medeira Evaristo, Maíra Araguaia Pereira Figueiredo e Wilson Gomes Manrique. Bom, o estado de Rondônia ocupa destaque na produção de peixes de cultivo no país, ocupando o quinto lugar de acordo com a Peixe BR 2025. Essa produção se dá principalmente com a produção do tambaqui, peixe nativo da nossa região, bastante consumido e utilizado aqui no nosso estado e também no Brasil, tendo grande importância para o desenvolvimento econômico e social também. Porém, enfrenta ainda dificuldades quanto à sua produção, principalmente relacionadas à sanidade desse animal durante ali a sua produção. O objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica de tambaquis criados em tanques escavados nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto do Oeste e Olinda de Moura, que eram os maiores produtores no ano da realização desse trabalho.
Bom, para isso foi realizada a coleta de amostras de fígado, baço, coração e rim de tambaquis de forma séptica. Essas amostras foram acondicionadas em gelo e transportadas para o laboratório de microbiologia da Universidade Federal de Rondônia para que se realizasse a pesquisa de bactérias. Inicialmente foi realizada a homogeneização dos fragmentos dos órgãos junto à água peptonada tamponada na proporção de 1:10. Posteriormente foram replicados foram realizadas diluições seriadas nos meios de cultura seletivo para o isolamento dessas bactérias, sendo HC Trimide, HB de Parker, Agaricomorphus medium base, HXLD, H cromogênico Salmonella, para visualização das colônias. Posteriormente foram identificadas e acondicionadas em gelo e transportadas para o laboratório de microbiologia da Fiocruz, onde foi realizado os testes de sensibilidade aos antimicrobianos em todas as amostras, pelo método de difusão de Kirp e Bauer, conforme recomendado pelo BRCast. Os antibióticos utilizados para o teste de sensibilidade foram a pipericilina tazobactam, cefotaxima, astreonam, ciprofloxacina, ceftazidima, levofloxacina, cefepime, imipenem e meropenem. E posteriormente também foi realizada a determinação da capacidade de formação de biofilme utilizando microplacas de microtitulação de poliestireno de 96 tubos de fundo plano Corning, Costar em triplicata para cada isolado e coradas com cristal violeta. Bom, já passando para os resultados, os isolamentos das bactérias observados foram de colônias de Pseudomonas montelli, Enterobacter cloaci, Pseudomonas, Citrobacter freudi, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter omarchei, Escherichia hermani, Klebsiella oxytoca, Serratia marcensis e Escherichia coli. Se tratando da formação de biofilme, Pseudomonas montelli, Enterobacter cloaci, Pseudomonas, Citrobacter freudi, Enterobacter cloaci, Serratia marcensis e Escherichia coli apresentaram alta formação de biofilme, enquanto todas as outras bactérias apresentaram moderada produção de biofilme. Quanto à sensibilidade dos antimicrobianos, todos os isolados bacterianos se apresentaram sensíveis a todos os antimicrobianos testados, exceto o isolado de Pseudomonas montelli, que apresentou resistência ao antimicrobiano ciprofloxacina. Esses resultados revelam a importância da determinação da população microbiana presente nos tambaquis, esses animais que seriam destinados ao consumo humano, podendo, de certa forma, ocasionar um certo grau de risco aos seus consumidores finais. Essas são somente algumas das referências utilizadas na realização desse trabalho. Obrigado pela atenção. Olá, eu me chamo Júlio César e vou estar apresentando um trabalho que tem por título Identificação de Klebsiella isoladas de tambaquis produzidos em Rondônia. Esse trabalho tem como autores Júlio César Celestino Freitas, Larissa Simone Domingos, Thales Henrique Lima Lopes, Alessandra Cristina de Moraes, Larissa Vivian Nunes Rodrigues, Nájila Benevides Matos, Lucas Manuel de Melo Suica, Geisa Paulino Caprini Evaristo, Joseph Albert Medeiros Evaristo, Maíra Araguaia Pereira Figueiredo e Wilson Gomes Manrique. Bom, Rondônia ocupa lugar de destaque na produção de peixe de cultivo no país. De acordo com dados da Peixe BR 2025, Rondônia ocupa o quinto lugar no posicionamento, sendo a sua produção de 56.900 toneladas de produção de pescado. Esse pescado se dá exclusivamente pela produção de tambaqui, peixe nativo da região, sendo Rondônia o principal produtor de peixe de cultivo nativo do país. Essa produção gera bastante importância para o Estado, não somente na questão de economia, mas também na questão de fonte alimentar para toda a população. O objetivo do trabalho foi realizar a identificação de Klebsiella, SPP, isoladas de tambaquis produzidos em Rondônia, e para isso foram coletadas amostras de fígado, coração e rim de 84 exemplares de tambaquis de forma séptica. Essa coleta foi realizada nos municípios de Ouro Preto do Oeste, Rolim de Moura, Ariquemes e Porto Velho, sendo os principais produtores do pescado do tambaqui no ano da realização desse trabalho. Após a coleta, essa amostra foi acondicionada em gelo e transportada até o laboratório de microbiologia para pesquisa, laboratório de microbiologia da UNIR. Para a pesquisa das bactérias foi realizada a homogeneização dos fragmentos junto à água peptonada tamponada, na proporção de 1:10. Posteriormente, foi realizada a diluição seriada nos meios de cultura seletivo HC Trimide, HB de Parker, H. aeromonas medium base, HXLD e H. homogênico Salmonella para visualização das colônias e identificação. Posteriormente, essas amostras foram reisoladas, congeladas e encaminhadas para o laboratório de
tecnologia de leite e derivados, para posterior análise pela técnica de Maldorf, MS, lá nesse instituto. Posteriormente, foi utilizado o software Flex Control 3.4, operado em modo linear e equipado com um laser de nitrogênio de 337 nanômetros. Posteriormente, a leitura das placas foi realizada de acordo com as especificações para a extração de proteínas e o processamento de dados espectrais foi realizado com o software MALDI Biotapper 4.1.70. Para identificação de micro-organismos, pontuações iguais ou superiores a 2 foram consideradas confiáveis para a identificação da espécie dessas bactérias. Se tratando dos resultados, dos 84 espécimes de tambaqui, 23 foram positivos para a Klebsiella, sendo em diferentes municípios do estado de Rondônia. Sendo Porto Velho, 4 exemplares positivos de diferentes psigranjas foram positivos para Klebsiella pneumoniae. Em Ariquemes, 4 exemplares de diferentes psigranjas foram positivos para Klebsiella pneumoniae e 1 para Klebsiella oxytoca. Em Ouro Preto do Oeste, 2 peixes foram positivos para Klebsiella pneumoniae e 1 para Klebsiella oxytoca. E em Rolim de Moura, teve o maior número de peixes infectados com Klebsiella, sendo 4 exemplares positivos para Klebsiella pneumoniae e 7 para Klebsiella oxytoca. Em 2022, um estudo relatou que a presença de Klebsiella pneumoniae em juvenis de tilápia do Nilo causou alta mortalidade. O mesmo estudo relatou que ela possui ampla distribuição ecológica, alta frequência e diversidade de genes de resistência antimicrobiana, além de terem potencial zoonótico. Todos os peixes positivos para Klebsiella no presente trabalho não apresentaram alterações patogênicas e estudos filogenéticos estão sendo realizados para elucidar a fonte da contaminação. Porém, isso destaca mais uma vez a importância da caracterização microbiológica das espécies de bactérias presentes no tambaqui, destinado ao consumo humano, e evidencia a possibilidade de surtos futuros dessa população de bactérias. Essa foi a apresentação do trabalho, essas são algumas das referências e muito obrigado pela atenção. Olá, me chamo Gabriel de Carvalho Farias, eu sou discente da Universidade Federal de Rondônia, pelo curso de Medicina Veterinária, aqui no campus de Rolim de Moura. Eu fui bolsista do grupo de pesquisa e extensão em sanidade aquícola, que tem como líder o professor Dr. Wilson Gomes Manrique, que orientou essa pesquisa e foi meu orientador, né, da iniciação científica. E durante o tempo que eu fui bolsista no grupo, que se chama Grupo ESRA. E a bolsa, ela foi pelo Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Pesquisa promovido pela FAPERO, o PIBIC de 2023 até 2024. A gente teve como base para fazer essa pesquisa a grande biodiversidade da Amazônia, né, que proporciona várias descobertas científicas. Então a gente buscou nessa região a planta Califa arvensis, que tem já um histórico na literatura por ser utilizada para tratar, pelos povos tradicionais, né, para tratar distúrbios como distúrbios gastrointestinais, também foram utilizadas como antimicrobianos e anti-inflamatórios. E a gente buscou também em relação à aquicultura, porque aqui na piscicultura, na aquicultura, a gente não tem medicamentos que possam ser utilizados de maneira segura, de maneira sustentável e natural para tratar os peixes, né, caso venha acontecer alguma enfermidade na piscicultura. Então a gente objetivou avaliar o burst respiratório, né, que é um mecanismo imunológico dos peixes, para ver se tem alguma realmente propriedade imunomoduladora dessa planta. E também avaliar se tem lesão hepática ou renal através das análises laboratoriais bioquímicas. Nós utilizamos 72 juvenis de tambaqui, eles foram condicionados ao acaso em caixas de 310 litros. E a gente buscou a planta no município de Rolim de Moura e nos municípios próximos, onde a gente coletou essa planta, secou ela em estufa e depois triturou. Juntamente triturou também a ração comercial para peixes, com 21% de proteína bruta, e fez a junção das duas depois, umidificou com água destilada e repletizou com a ajuda de um moinho de carne adaptado. Depois disso a gente fez a suplementação de 10, 20 e 30%. 10, 20, 30 e 40% do extrato dessa planta na ração. Foi assim que a gente fez essa repletização da ração, com a suplementação da planta. E a gente tratou durante 15 dias. E depois a gente induziu um processo inflamatório através de uma solução da Aeromonas hidrófila na cavidade celular desses peixes, 1 ml, e fizemos a coleta de sangue 12, 24 e 48 horas depois da indução inflamatória, onde fizemos a análise laboratorial e depois fizemos a análise estatística dos resultados. Também tivemos o controle positivo e o controle negativo, que foram para fazer essa análise mais correta, né? Onde o controle positivo não teve a suplementação da planta, mas ele recebeu, os peixes desse tratamento receberam a bactéria Aeromonas hidrófila, a solução inativada dela, e o controle negativo, ele não recebeu a suplementação da ração e também não recebeu a solução da bactéria, ele recebeu uma solução de BBS na sua cavidade celular. Quanto aos resultados de discussão obtidos nessa pesquisa, o burst respiratório não apresentou nenhuma diferença estatística significativa entre os tratamentos e nem entre os tempos da coleta da pesquisa. A albumina, a proteína albumina, ela apresentou diferenças significativas entre os tratamentos e entre os tempos. O tratamento T2 ele apresentou o maior valor médio, que diferiu significativamente do controle negativo. E em relação ao tempo, o aumento progressivo entre as 12, 24 e 48 horas
ele sugere que tenha tido uma possível recuperação fisiológica ao longo do tempo após a indução inflamatória, já que a gente conhece que a albumina é uma proteína de fase negativa e a sua concentração ela pode ser reduzida durante processos inflamatórios agudos. Quanto às análises das enzimas ALT e ST, a ALT ela não apresentou diferença significativa entre os tratamentos, mas houve ali uma diferença entre os tempos, onde observou uma redução significativa das médias de 48 horas. Quanto à ST, ela apresentou diferença estatisticamente significativa entre os tratamentos, mas não entre os tempos. E o grupo controle da enzima ST, controle positivo, ele apresentou os maiores níveis médios. Quanto à creatinina, que avalia a função renal, os níveis dela não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos ou tempos. Os níveis de proteínas plasmáticas totais, eles não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos e nem entre os tempos também. E os níveis plasmáticos de ureia, eles apresentaram diferenças estatísticas médias entre os tratamentos e entre os tempos. E o tratamento T1 ele apresentou o maior valor médio, enquanto os outros eles apresentaram valores inferiores a 10 mg por decilitro. E a gente tem na literatura que peixes teleósteos de água doce, que têm concentrações de ureia inferiores a esse valor, eles são considerados fisiológicos. E em relação ao tempo, houve uma redução significativa da ureia ao longo das 48 horas após a indução inflamatória. Quanto à conclusão da pesquisa, então, a gente pode observar que os resultados que a gente obteve mostraram que a suplementação da califorvensis, a ação desses peixes, ela não causou nenhuma lesão nos órgãos estudados, no caso o fígado e o rim. A gente também observa que a atividade leucostária do corte respiratório, mesmo sem nenhuma significância estatística dos tratamentos e tempos, o tratamento de 10% da suplementação da planta apresentou os maiores valores, os resultados maiores. E a gente pode concluir também que a gente precisa de novos estudos para analisar melhor essa questão da atividade anti-inflamatória e imunomoduladora, propriedades que sejam imunomoduladoras dessa planta, já que na literatura se tem que ela é imunomoduladora, possui propriedades imunomoduladoras, mas na pesquisa aqui presente a gente não observou isso. Hola a todos, es un honor poder participar en el Congreso Copaneo 2025 y contar con este espacio de divulgación científica. Mi nombre es Vanessa Potosipay, estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Y el día de hoy tengo el gusto de presentarles el trabajo titulado Endoparásitos y diatomeas en peces marinos y de agua dulce en el Valle del Cauca, Colombia. Este trabajo fue realizado junto con el profesor e investigador Javier Antonio Benavides Montaño y el grupo de investigación Parinei. Las diatomeas son microalgas que constituyen un grupo diverso de organismos fotosintéticos unicelulares, predominantes del fitoplancton marino y de agua dulce. Además de su papel en la red trófica, estos son una fuente de compuestos bioactivos, como carbohidratos, proteínas, pigmentos y ácidos grasos, que muestran propiedades antioxidantes, anticoagulantes, antiinflamatorios, antimicrobianos y antiparasitarios. Por tanto, el objetivo de esta investigación fue identificar, aislar y cultivar diatomeas presentes en estos compartimentos gastrointestinales de peces marinos y de agua dulce, y así compararlas con las especies halladas en los ecosistemas acuáticos correspondientes. Por tanto, entre los meses de marzo y mayo del 2025 se colectaron 42 muestras de peces marinos provenientes de pez lisa y alguacil. Estas muestras fueron colectadas en el Puente El Piñal, un centro de acopio ubicado en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. También se colectaron 27 muestras de peces de agua dulce, provenientes de trucha de arcoíris, tilapia y cachama. Estos fueron colectados en lagos de pesca deportiva en la ciudad de Palmira. Luego, estos compartimentos gastrointestinales fueron trasladados en cavas de hielo hasta el Laboratorio de Parasitología, Inmunología y Enfermedades Infecciosas, Parinei, donde se realizaron estos análisis. El procedimiento incluyó una observación inicial en la que evidenciamos en los compartimentos gastrointestinales provenientes de lisa presencia de nemátodos. Luego de esa observación visual, realizábamos un lavado de estos compartimentos, realizábamos un filtrado de los compartimentos, se llevaba centrifugación a 2000 revoluciones por minuto por 5 minutos, se obtenía el pellet fecal y luego se realizaba una flotación azucarada para finalmente proceder a la observación microscópica. En los peces marinos se identificaron 7 géneros de diatomeas, entre ellas Botridiopsis, Joconeis, Coscinodiscus, Cyclotella, Diplomneis, Navicula y Pinularia. Además, también la presencia de los nemátodos de la familia Anisakidae. En los ecosistemas acuáticos de referencia se identificaron Pinularia, es esta diatomea presente en los lagos de pesca, y Thalassiosira presente en agua del mar.
En contraste, pues, en los peces de agua dulce, pues, de sistemas comerciales, no se hallaron diatomeas ni endoparásitos, lo cual podría estar relacionado con el uso de dietas balanceadas y prácticas de manejo preventivo. Por tanto, pues en conclusión, este estudio muestra que las diatomeas, además pues de ser una fuente primaria de alimento en peces marinos, podría tener un potencial antiparasitario que merece ser explorado a mayor profundidad. Además, también se trata de un acercamiento que abre pues la puerta a futuras investigaciones sobre el uso de diatomeas como una alternativa en la prevención y en el control de los parásitos en la acuicultura. Finalmente, pues agradezco al Congreso Copaneo 2025 por brindarnos este escenario de encuentro académico, a la Universidad Nacional de Colombia por el apoyo institucional y a todos ustedes por su interés y atención. Hasta pronto. Buenas tardes, su servidora Mitzi Fabiola Aquino Camacho y el doctor Jorge Falcón Ordaz, del Laboratorio de Morfología Animal de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México, presentamos el siguiente trabajo de investigación titulado Morphological Analysis of the Genus Cyphasia, Parasites of some Tropical Crassidates. Como introducción, el género Cyphasia es parásito del ciego intestinal de distintas especies de roedores alrededor del mundo. Entre sus características generales, los machos presentan engrosamientos cuticulares en la región ventral denominadas mamelones. Por otro lado, las hembras son de mayor tamaño, poseen alas cervicales y el extremo posterior es ausado. En cuanto a los hospederos, los roedores de la familia Crisetidae son un buen modelo para el estudio de dichos nemátodos, ya que colonizan una amplia gama de hábitats alrededor del mundo, incluyendo el neotrópico. Nuestro objetivo es conocer las características morfológicas de hembras del género Cyphasia que se encuentren parasitando roedores crisétidos no tropicales, ya que es común que en las muestras recolectadas las hembras sean más abundantes que en los machos, lo cual dificulta la identificación de estos organismos a nivel de especie. Para dicho fin se revisaron morfológicamente un total de 42 hembras del género Cyphasia previamente colectadas de 4 localidades del neotrópico y a su vez de 4 especies de roedores de la familia Crisetidae, siendo Handleyomis alfaroi de Guanacaste, Costa Rica, Oligorhizomis fulvensis de la Misión Hidalgo en México, Oryzomis cowesi de Quintana Roo, México y Nephelomis albigularis de Ecuador. Los ejemplares se montaron en preparaciones semipermanentes y se observaron con un microscopio óptico midiendo estructuras consideradas de importancia taxonómica, como la longitud total, el ancho medio, longitud y ancho del esófago, así como del bulbo esofágico y la distancia del ano hacia la región posterior. Se encontraron diferencias morfológicas entre las 4 poblaciones de hembras, principalmente en las provenientes de Oryzomis cowesi de Quintana Roo, México, siendo las únicas que presentaron una vesícula cefálica y papilas internas a lo largo del cuerpo, tanto en larvas como en adultas grávidas. Por otro lado, la cola de Oligorhizomis fulvensis es más corta y de forma cónica, además de que presentaron las dimensiones de mayor tamaño en comparación con las otras 3 poblaciones. Cabe resaltar que el rasgo que tuvieron en común todos los ejemplares fue la ausencia de alas cervicales. Algunas de las características observadas en las hembras de este estudio ya han sido descritas en algunos trabajos, como es el de Quentin del año 1971, quien agrupa las especies del género Cyphasia basándose en la forma de la placa cefálica, estructuras sexuales, así como la presencia y ausencia del ala cervical. De acuerdo con Quentin, la ausencia del ala cervical clasifica a estos organismos en los grupos 5 o 7, los cuales se encuentran conformados por especies parásitas de roedores crisétidos no tropicales. De esta manera concluimos que las hembras presentan características morfológicas que permiten diferenciarlas entre poblaciones, sin embargo no son suficientes para identificarlas a nivel de especie en ausencia del macho. Para lograrlo es necesario complementar su estudio con análisis moleculares y morfométricos.
Muchas gracias por su atención.